Muito boa noite a todos! Tá começando mais um Que País é Esse? Um podcast que fala da vida fora do Brasil. E hoje nós vamos até o Caribe, um paraíso incrível no meio do Oceano Atlântico. As ilhas Turque e Caicos. Elas ficam ali perto de Cuba, Bahamas, Haiti. E quem vai nos contar um pouco mais sobre a moradia lá em Turquicaicos é a Maria Fernanda Ercolim, uma chefe de cozinha que morou lá por 8 meses e vai nos contar um pouco sobre a vida fora do Brasil. Eu vou chamar a Fernanda aqui para participar com a gente. Quem quiser mandar pergunta para ela é só mandar ao longo da nossa live e ela ficará gravada na nossa IGTV e no nosso canal do YouTube. Boa noite a todos. Já entrou aqui, está chegando para conversar com a gente. Olá, Olá, boa noite! Tudo bom, pessoal? boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo. Vamos lá. Comece a me contando como é que foi receber o convite para ir morar nesse paraíso turquicaicos. Acho que pouca gente conhece, né, de ouvir falar. Eu conheço por causa dos Jogos Pan-Americanos, das Olimpíadas, que a narradora fala lá, Turquicaicos! E entra um, dois atletas e vamos lá, né? Nos conte aí como é que foi esse convite para essa ilha tão maneira. Olha, eu particularmente também não conhecia. Eu ouvi assim falar de Caribe, assim, mas como acho que a maioria dos brasileiros ou é Punta Cana ou é Cancún, mas assim, Turks and Caicos eu nem sonhava em conhecer. E assim, como você disse, eu trabalho com cozinha, né? E eu estava preparando para ir viajar com meu marido para o Japão, que a gente ia morar lá, ele é descendente, a gente trabalha com comida japonesa. E aí a gente recebeu uma proposta de emprego relâmpago. Na verdade, meu marido primeiro, né? Para trabalhar num cassino, que inclusive lá o Caribe inteiro é repleto de cassinos, né? E era um cassino com uma churrascaria brasileira e um sushi bar. E fomos, dentro de um mês, montamos as malinhas e fomos, sem imaginar o que era aquele paraíso. Ainda bem que eu topei, né? E assim, como é que foi a adaptação local nessa ilha? A gente vê que é um país muito pequeno, né? Foi território ultramarinho britânico durante muito tempo, e agora que Turquicáicos começa a aparecer no mapa. Como é que foi a adaptação a uma ilha, né? Dizem que você dá a volta a pé na ilha, né? Eu lembro que o meu primeiro sufoco foi quando eu vi o tamanho do avião que ia me levar até lá. Porque o avião com o piloto e o comissário de bordo cabiam 22 pessoas, a última ponte aérea que eu fiz. E aí que eu tive a ideia do que seria morar numa ilha pequenininha, né? Como você disse, a Turks é uma ilha que foi, como se diz assim, ela se tornou independente há pouquíssimo tempo. E ela é repleta de turistas, não só turistas, né? Mas as pessoas que moram na ilha são estrangeiras. Então, pessoas de lá mesmo, eu conheci pouquíssimas. A maioria é haitiana, né? Porque as ilhas Turks and Caicos é um grupo de 40 ilhas, mas assim, o país todo tem 28 mil habitantes. Então é super pequenininho. E a maioria dos habitantes são haitianos, dominicanos e jamaicanos. E não foi muito fácil a adaptação, sabe? Porque assim, quando vem alguém de fora, ainda mais Brasil, o Haiti, o brasileiro é muito conhecido pelo haitiano, né? Porque o Brasil é um país que abriu as portas para o Haiti. Então, quando eles descobriam que a gente era brasileiro, aí já dava uma aliviada, mas não foi fácil no começo. Eu fui para o país também não falando, não dominando o inglês, né? E tanto que inglês lá é só gringo que fala, porque a maioria do país fala crioulo. Então isso também deu uma dificultada na adaptação. Mas deu tudo certo. Depois de um tempinho, deu tudo certo.
E assim, esses haitianos, dominicanos, é, eles vão para lá com que objetivo, assim? Porque, teoricamente, o Haiti ou a República Dominicana, apesar do Haiti ser um país cheio de problemas e tal, são países mais desenvolvidos que Turquia e Caicos, né? Sim e não, né? Porque assim, vamos lá, o Haiti, principalmente o Haiti, né? Que eu vejo que era a maior dificuldade. O Haiti é um país muito pobre. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que vão para Turks and Caicos, são haitianas, eles vão à procura de trabalho, assim, de oportunidades melhores, né? Porque é um país que paga em dólar, é um país próximo, né? E essa proximidade, infelizmente, fazia com que muitos sabe aqueles barcos que a gente vê na Síria, que a gente não acha que é uma realidade tão próxima de refugiados? Lá tinham muitos que chegavam, muitos. E por ser um país muito pequeno, você só pode permanecer lá com a residência, né? Eu mesma, eu fui com a minha work permit. Então, a gente não pode simplesmente decidir morar lá. Para você ir viver na ilha, você tem que ter um emprego já, entende? E essa também Entendi. foi uma adaptação assim, porque, por exemplo, eles preferem dar oportunidade, não ficar trazendo de gente de outros países, porque eles dizem que a gente está meio que tirando a oportunidade de emprego deles, né? Então, tantos domínios. Olá, pessoal. Boa noite a todos novamente. Reiniciando a live Turque Caicos com a Nanda, nós tivemos uma queda de sinal na nossa internet e nós vamos retomar a conversa com ela. Continuaremos conversando aqui com ela sobre Turque Caicos, a saída do paraíso. O primeiro pedacinho já está lá na nossa IGTV, então a gente vai voltar a conversar aqui com ela, que ela estava conversando com a gente sobre as limitações da ilha, né? E vamos novamente aqui chamar ela para. Tem público. Ou um probleminha aqui na Voltei! internet. Mas aí você falava assim que tem que ir para lá com visto de trabalho, tal. E eu ia te perguntar assim, existe alguma limitação por parte do governo de Turque e Caicos, como é em Noronha, por exemplo, que tem aquela coisa de permanência em Noronha, você só pode ficar 5, 7 dias, a não ser que você seja residente. Existe isso? Olha, assim, infelizmente não. O que eu digo, infelizmente, é por conta da preservação ambiental, né, da ilha. Mas, assim, limite de pessoas, não. Tanto que onde eu morava, que é a capital, que é Providenciales, né? Tinha um fluxo muito grande de turismo, até assim, mais durante as temporadas, né? Que o Caribe inteiro funciona com as temporadas. Mas, assim, em dezembro, principalmente, tem um fluxo grande. Eu morava perto do aeroporto o dia inteiro, indo e vindo avião. E assim, as ilhas sobrevivem de quê? A gente vê que é muito cruzeiros param por lá, turismo. Como é que essas ilhas sobrevivem assim? Completamente de turismo. Pelo menos Turks, né, que é uma ilha pequena, ela vive de turismo. Porque, assim, é uma coisa que eu não imaginava também, que eu fiquei um pouco chocada, porque quando a gente imagina uma ilha, a gente imagina muitos recursos naturais, né? E Turks não produz nada, nem água doce existia, então era água dessalinizada, a energia era à base de diesel, gerador. Então, assim, e as ilhas Turks and Caicos vivem de turismo mesmo, apenas de E turismo. tem muito turista diferente ou é mais da região ali da América Central, tal? Olha, desses 8 meses que eu vi, que eu fiquei, muitos americanos e canadenses. Muitos canadenses, inclusive, até mais que americanos, apesar de ser uma distância menor, porque, assim, de Turks até Miami, por exemplo, era 40 minutos voando, é próximo, né?
mas muitos canadenses. Inclusive, o meu chefe, o que me contratou para trabalhar lá, morava no Canadá, em Toronto. Então, muitos canadenses. Vi um chinês, durante os 8 meses. É muito raro mesmo. É mais esse público do Canadá e Estados Unidos. Porque dizem que as ilhas são uma parada técnica, assim, muito aviões estão querendo fazer uma viagem mais longa, acaba usando Turk e Caicos ali com uma parada técnica, né? E acaba Isso. fazendo a visita, conhecendo o paraíso e tudo mais, né? Sim. É, e assim, como é que é a cultura deles? Dizem aí, existe o mito de que teria sido o primeiro lugar que Colombo teria chegado na América. Como é que é essa cultura deles, assim, no dia a dia, deles preservar essa história deles? Olha, Turks, principalmente, não é como eu te disse, como é um grupo de ilhas muito novo, eles não têm muita cultura assim deles, sabe? Tanto que assim, lá a língua é inglesa, a mão é inglesa e tal, mas pode-se dizer que a cultura deles mesmo é haitiana. É bem puxado por ali, sabe? Então, é, como posso dizer, Turks ainda está nascendo, entende? Eles não têm uma coisa muito deles, é muito do Haiti, da Jamaica, então é um pouquinho de tudo. E já Caicos é um lugar maior, né? Eles têm ali a Providenciales, como você fala, que é a porta de entrada, né? E Sim, Caicos são ilhas maiores, tal, já tem um pouco disso, né? é. As mais habitadas é Providenciales, né? Que apesar de ser a maior cidade e o maior número de pessoas, não é a capital. A capital é Grand Turk, que é do outro lado, né, da ilha, que acho que tinha uns 4.000 habitantes, e South Caicos, e Middle Caicos, que é mais no meio das ilhas. E tanto que assim, Grand Turk é um lugar que tem mais o turismo de cruzeiros, por exemplo. Aí Providenciales seria mais o point da ilha, né? O lugar mais badalado, assim. Existe vida noturna na ilha? E para uma brasileira que está acostumada a ir para uma praia, né, vida noturna, não tem, não tem. E olha uma coisa também que é curiosa, né? Por exemplo, domingo, eu creio que o Caribe todo deva ser assim, eles são muito religiosos e mais evangélicos. Então, domingo não se vendia álcool nos estabelecimentos e era só dia de igreja. Então, assim, e à noite acabava no máximo 10 horas da noite, assim, porque não era permitido pelo governo você ultrapassar esse horário. E domingo, proibidíssimo. Domingo é de descanso. Então, a badalação da ilha é um pouco diferente do que a gente está acostumado. E tem, assim, por exemplo, costumes muito detalhados deles, assim, que você falou assim, ah, isso não dá para aturar, amor. Tipo assim, quais são os perrengues que já teve assim? Meu Deus do céu, eu quero voltar pro Brasil. Eu, Fernanda, particularmente, eu tenho até medo de falar isso e desencorajar algumas pessoas a irem, sabe? Mas eu não me dei bem com a comida, não consegui me adaptar, eu senti muita falta, sabe? O tempero deles é muita pimenta, é coisa muito forte, assim. E, por exemplo, o feijão deles é seco, o arroz é diferente. Eu demorei bastante para me acostumar. E outra coisa também por exemplo, é que foi minha primeira experiência morando fora, né? Mas a gente tem muito calor humano, né? De perguntar, de abraçar, de querer saber. E eles são mais frios, principalmente com os estrangeiros. Então foram essas duas coisinhas assim que é que nem eu falei no começo da live, né? Que, como que eu posso dizer?
quando eles descobriam que a gente era brasileiro, ainda abriam um pouco assim, as redes, né? Abriam um pouco os braços, assim, você é brasileiro, o Brasil é muito legal. Mas, assim, é que é muito discrepante, assim, as pessoas que moram na ilha e são de lá e os turistas, né? Então, essa diferença, assim, de tratamento, por exemplo, eu ia a algum lugar, eles deixavam a gente passar na frente, né? Aí a gente falava, não, eu não sou turista, eu moro aqui. Você mora aqui? De onde você é? Falei, do sul do Brasil. E outra coisa, né? Pouquíssimos brasileiros. Pouquíssimos. Se eu vi 5 brasileiros na ilha, sendo que 2 eram turistas e 3 trabalhavam lá. Eram muitos. Então, eu acho que esse calor humano e alimentação, as questões naturais, assim, me deixaram com bastante saudade. Apesar de ser um É, paraíso. porque a gente não ouve assim, até perguntei para as pessoas, tal, a gente não ouve assim ninguém dizer, vou viajar para Turquia e Caicos, né? Onde fica isso? Aonde que é isso, né? Como eu te falei no início da live, que a gente tem conhecimento de Turquia e Caicos porque a gente vê ali nos esportes, a gente que é jornalista esportivo, a gente vê no esporte a delegação entrar, tal, mas é muito pouquinho, né? A seleção deles é a pior do ranking da FIFA, né? E tomaram goleadas pra caramba nas eliminatórias. Tem até um vídeo de apresentação do Ministério do Turismo de Turquia e Caicos que mostra criança jogando bola. É tentativa, vale a pena. Mas assim, é, já que você é chefe de cozinha e comentou, Nanda, fala pra gente como é que é essa culinária, assim, porque a gente viu que a culinária não é um prato muito convidativo, porque eles comem muito caramujos, né? Isso é verdade? Eles comem muito isso? Como é que é isso, assim, essa culinária Olha, deles? você me fez lembrar de uma parte muito boa da culinária. Porque assim, é o que a gente pensa. Aí eu vou morar numa ilha e vou comer muito peixe, né? E não é, lá não é porque lá não é uma ilha aberta à pescaria, né? São recifes de corais preservados. Então, era um ou outro peixe que era de lá, né? E lá existia o conch, que são esses caramujos grandes. Eu fico entre um dilema, porque assim, para uma concha ficar daquele tamanho que aparece nas fotos, que dá mais de um palmo, são 20 a 25 anos de crescimento dentro do mar. Então, você fica um pouco assim, mas é uma delícia. Nossa Senhora, isso eu sinto muita falta de um conque. Muito gostoso. E aquela sopinha que eles chamam de caldo, como é que é aquela sopinha de moluscos? Existe Olha, isso? essa sopinha, eu acho que eu não devo nem ter provado, porque eu não. Ela é de Turk, será? Ou será? Eu lembro que uma sopa que eu provei e que eu amei foi a sopa de Ano Novo, que o haitiano faz, né? Eles fazem essa sopa deles para comemorar a independência do Haiti, que foi num dia 1º de janeiro. E é uma sopa muito gostosa, com frutos do mar, batata, legumes, bem gostosa essa. Então, é que nem eu falo, tudo que eu lembro de alguma coisa de Turks, não é de Turks, é sempre de algum país ao lado, por ser muito novo. Mas uma coisa bem que tinha era mac and cheese, coleslaw, que são comidas americanas que, devido a pouca distância, lá se comiam também. Mas o que mais me pegou neles é que, particularmente eu, né, é muito os temperos apimentados, aquela coisa muito forte. E aí, isso eu não consegui me adaptar mesmo. E como é que foi, assim, montar um sushi bar em Turquicaicos? Tem público para comer japonês como a gente? Como é que é isso? Então, foi outra questão também. O sushis era mais para os gringos, os estrangeiros, né? Os turistas mesmo, porque o pessoal de lá
relutava muito. Imagina, peixe cru. Não, arroz e sushi, não. Foi muito difícil conquistar, mas eu conquistei pelo menos os funcionários lá do restaurante, né? Que nós éramos em uns 10, 15 pessoas de final de semana. Então, eles, de muita insistência. Mas dizer que tinham pessoas da ilha regionais que iriam comer, não. Era muito raro. Foi um restaurante para turista. E não só o sushi, a churrascaria brasileira também. Tem muito assim restaurantes estrangeiros lá, além do japonês, tem churrascaria, tem muito restaurante estrangeiro. Olha, sushi que existia em um restaurante no Beaches, que o Beaches, ele é o maior hotel, ele é o maior resort da ilha, né? Para você ter uma ideia, a ilha tem 28 mil habitantes, 2 mil habitantes trabalhavam no Beaches. Então, o Beaches acho que devia ter mais de 20 restaurantes. Aí lá existia um sushi bar. Ou em Provo mesmo, que era na capital, 2 restaurantes também vendiam sushi, mas era raro. Churrascaria só lá no Paparazzi mesmo, onde a gente trabalhou. E poucos restaurantes de outras culinárias, mais a culinária local mesmo. Eles têm assim uma costa muito grande de hotéis, né? De hotéis muito luxuosos, como se fosse um Dubai, um Cancún da vida, assim, né? Tem coisas surreais. É surreal. Tanto que, assim, eu morava perto do aeroporto, né? Público. Mas o Providenciales, Grand Turk também tem um volume muito grande de aviões particulares. Então, realmente, as casas, muitos artistas americanos, eu não vou lembrar o nome agora, mas, enfim, alguns artistas americanos bem famosos tinham suas mansões lá, os hotéis eram surreal mesmo, é coisa de cinema. Dizem que o Bruce Williams tinha uma ilha lá, uma Sim, vila lá dele, o Bruce Springsteen também, Gloria Estefan, tinha casas lá que era para ser um refúgio de tipo assim, quero fugir do público. por exemplo, um artista que as Kardashians sempre iam para lá. E um artista que também ia bastante ao Drake, que é aquele rapper americano, né? Ele sempre, o Drake tá vindo. E aí vem aquele avião gigante, porque ele tem um Boeing, que é só dele, né? E engraçado que quando ele ia, ele, por exemplo, tinha uma balada ou outra, mais assim, né? Mais de poder aquisitivo maior, mas ele gostava de ir nas baladinhas da periferia mesmo, sabe? De ser tratado como uma pessoa comum. Isso eu achava bem interessante. Porque o Drake, em qualquer lugar, já é uma celebridade. Imagina numa ilha É. minúscula, né? Parava tudo. E assim, Nanda, vocês voltaram um pouco antes da pandemia, né? Seria difícil encarar a pandemia em Turquia e Caicos, mas você tem conhecimento do sistema de saúde e educação da ilha? Como é que funciona essa área? Infelizmente, o sistema de saúde não é muito bom. Por exemplo, se você tivesse que fazer alguma cirurgia, ou você ia para o Haiti, ou para a República Dominicana, né? Para Santo Domingo, que é a capital, ou você ia para Miami. Partos, assim, sabe? Não existe saúde pública, né? Então, eu lembro que o hospital de lá, graças a Deus, eu não precisei, mas o hospital de lá era super pequeno. E educação também, por exemplo. As crianças, eles não têm essa tradição de ter esporte, de incentivar. Como que eles fazem? Se tinha alguma criança de destaque, era bolsa de estudo para estudar no Canadá, entendeu? Então, a parte de educação e saúde, infelizmente, a estrutura é bem básica. Como também de moradia. Porque, assim, infelizmente, eu creio que o Caribe todo deva ser assim, porque
o turismo é o que gira o maior dinheiro, né? Porque a população mesmo, ela é mais pobre. Então, é bem precário. Bem precário. Era lindo só onde o turismo existia. Aí onde as pessoas da ilha mesmo moravam, era bem... Muitos lugares sem água encanada, né? Sem saneamento básico. Então, é complicado. E o clima? Como é que é o clima? É verão o ano inteiro? É uma doideira. Pelo menos, é que assim, Turks também fica mais pro. Tanto que alguns dizem que é América Central, alguns dizem que é América do Norte. Lá o pessoal de lá falava mesmo que não pertencia ao Caribe, mas eu falei, não, gente, deve pertencer, porque esse lugar é muito maravilhoso. Mas, assim, eu cheguei no verão. Delícia, a água do mar quentinha, parecia água de banho, assim, de chuveiro, sabe? Aquele calor. Lá eu descobri o que era não sobreviver sem ar-condicionado. Muitos pernilongos, muitos. E aí foi passando o tempo, a gente entrou na época de furacão. Graças a Deus. E um taquinho que ele mudou, ele não pegou na ilha, mas aí ele devastou Bahamas de um jeito que foi muito triste. E, então, nessa época de furacão, muito calor, muito, muito, muito. E lá, pelo menos, as chuvas duravam 10 minutos. Era o máximo. Vinha, fechava o tempo, dava uma chuvinha e logo ia embora. Então, nem dava para refrescar. E aí, o inverno, né, que já chega em dezembro, já era mais um ventinho gelado. Mas nada, assim, que fosse menos de 22 graus. Era o máximo, assim, de friozinho, sabe? E as temperaturas não oscilavam muito. Era o máximo 3 graus, que subia durante o dia e abaixava. Então, pode ser, não é um Porque, verão, mas é um verão. Para o pessoal do porque o que eu Canadá e Estados falei Unidos era bem verão. para os americanos, né? Eu, como falei ali no meu vídeo de apresentação, as temperaturas vão de 33, quiçá 18, com muita força, né? Exatamente. Eu lembro que o pessoal mesmo do Canadá, quando chegava mais pro final do ano, eles falavam, gente, eu tava usando casaco, tava -5, -10 graus, e aqui tá 20 e poucos. Eu não entrava no mar porque para mim já era gelado, mas as crianças, todo mundo lá na praia, como se tivesse um super calor. E como é que é essa população assim de torquicaicos? Ela é jovem, ela é de idosos? Como é que é essa população assim de torquicaicos? É uma população mais jovem, mais jovem. E pelo menos de todas as pessoas que eu conheci, todos foram atrás de, assim, né? As pessoas que moravam na ilha, todos atrás de uma condição melhor de emprego, né? E aí com seus familiares, a maioria nos seus países de origem. Então é uma população mais jovem e de crianças, entendeu? São poucos os mais idosos, assim, que residiam na ilha, né? Os mais idosos que residiam na ilha chegaram há 30 anos atrás, a maioria refugiado, infelizmente. E como é que a gente se considera o custo de vida da ilha? Ele é um custo de vida alto ou é um custo de vida... Altíssimo, altíssimo. Como eu disse, né? A ilha não produz nada. Então, a energia é a diesel, que já é bem cara. Aí, água dessalinizada, né? Então, também era um custo mais caro. Mercado, tudo importado. Tudo vindo de container, né? Então, a maioria vinda dos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu trabalho com comida japonesa. E assim, não adianta a gente converter, né? Porque assim, em tantos dólares. Não, é como se fosse um para um. Mas eu pagava $1 em um limão, $5 em um pepino, uma garrafinha de água, $2. Então era um custo de vida bem alto. Se você não trabalha lá, tanto que assim, os trabalhadores tinham na maioria dois empregos, um de manhã à tarde e à tarde à noite, porque é um custo de vida bem alto, infelizmente.
É engraçado que, pelo que você conta, eles buscam refúgio, né, de recursos para cima, né, para os Estados Unidos e para o Canadá. Eles não vêm a América do Sul aqui para baixo para buscar recursos, né? Eles olham para cima, né? É Não, e engraçado. um detalhe engraçado que assim, eu lembro que eu estava conversando uma vez com uma funcionária do restaurante e ela, porque brasileiro é tudo rico. Eu falei, não, nós somos um país de terceiro mundo. Eles não têm essa ideia. Eles acham que o Brasil é como se fosse Estados Unidos, Canadá, um país de primeiro mundo. E eu falei, não, gente, não é bem assim. Eles não têm ideia de como que é a América do Sul, por exemplo, que a gente tem muitos recursos e tal, que não podemos oferecer uma qualidade de vida de primeiro mundo, né? Mas que nós temos bastante coisas aqui no Brasil. Eles não têm muito essa ideia. Creio que é por isso que eles não venham buscar muito refúgio. Eles não, porque a gente tem ali próximo a eles Haiti e República Dominicana, que teoricamente teriam situações piores do que o Brasil, né? E Sim, aí eles acreditam que o nosso país seja melhor do que Haiti e República Dominicana, então nós somos ricos. de que de certa maneira somos, né? E como? Principalmente nas questões naturais. Somos bastante. A gente fala muito dos países estrangeiros, mas a gente esquece de olhar para o nosso, para a nossa cultura, para a nossa floresta, para a nossa coisa toda nesse sentido, né? E É, assim, é, pelo que você conta, a ilha ser muito nova, muito pequena, não tem essas coisas que a gente encontra aqui, tipo uma Rádio Rock Café, um McDonald's, não tem essa coisa assim de industrialização americana. não havia McDonald's. Eu fiquei com muita saudade de comer, inclusive. Aí teve um dia que eu fui para um tempinho que eu fui para a República Dominicana, passei uma semana e voltei. Aí eu matei minha vontade. Teve um Starbucks que abriu lá no centro mesmo, lá de Provo, né? Que é Grace Bay, que é bem famoso. Se você procurar Turks and Caicos, você já vê Grace Bay. Mas que não durou muito tempo e havia um que iria abrir em Grand Turk, mas só. Uma sorveteria ou outra, sim, mas rede de fast food, não tinha nenhuma. E assim, você falou aí de Grace Bay, que houve até uma eleição do TripAdvisor que elas revezaram, né? Praia de Sancho, em Noronha, foi eleita primeiro colocada e Grace Bay segunda, e agora a Grace Bay é a primeira e a Praia de Sancho é a segunda. Além de Grace Bay, que passeios turísticos nós podemos fazer pela ilha? Olha, eu me arrependo em não ter ido para Grand Turk, porque eu não tive tempo mesmo, porque eu teria que me exaltar alguns dias por causa do trabalho, eu não consegui. Olha, eu indico Provo. Existem várias praias maravilhosas, não só Grace Bay. Então, se você for para Providenciales, você vai ter várias opções de passeio. Eu morava pertinho, Turtle Cove, que era uma praia muito bonita. Malcolm Beach, que tem, deixa eu ver se eu lembro, aquela rede de resorts que é maravilhosa. Ah, uma rede chamada Amanhara, que só tem resorts paradisíacos no mundo inteiro. Lá, o Amanhara ficava em Malcolm Beach, que é uma praia que todo mundo tem que ir. Long Bay, enfim. Olha, Providenciales já vale o passeio. Maravilhoso. Tem muitas praias lindas. Tanto que eu nem acho que Grace Bay seja a mais bonita. Mas, enfim, né? Quem sou eu? E assim, tem algum perigo em relação a essa barreira de coragem que eles têm? Como é que é mergulhar isso? Porque na Austrália, em Gold Coast, a gente tem barreira de coragem que os surfistas se machucavam lá, né? Existe algum perigo dessa barreira de coragem, da vida marinha? Porque dizem que tem golfinho, tem baleia, tem tubarão. Existe golfinhos, baleias eu nunca vi, mas eu já encontrei golfinhos, arraias, já nadei com tubarões pequenininhos. Sim, eu não sou uma das pessoas mais corajosas. Eu acho que Turks é um mar bem tranquilo. Não é perigoso você se machucar nos corais. As águas não são de ondas fortes.
lá existem piscinas que você entrava, tipo, você andava em piscinas, os mares, né? Você andava, você quase não afundava, águas tranquilíssimas. Então, eu até recomendo que é uma praia excelente para ir com crianças, pessoas mais velhas, é uma praia bem tranquila. Como um todo, né? A ilha em si é bem tranquilo, não é perigoso, digamos assim. E Nanda, como é que tá esse projeto, assim, já que era um projeto para o Japão, parou por causa de Turque Caicos, parou por causa da pandemia. Como é que tá esse projeto? Vocês ainda continuam com a ideia de morar fora? Olha, continuo, porque foi uma experiência muito válida. Assim, eu só não. Hoje, devido à pandemia, aos trâmites, o Japão, talvez. Digamos que depois dessa minha aventura por Turks, eu abri os braços e, assim, o que o destino mandar. Inclusive, voltar para Turks é uma probabilidade bem grande. Agora que eu já sei como funciona, já sei o caminho, né? Como diz o ditado. Então, eu penso em até voltar para lá, trabalhar em outras ilhas do Caribe também, que, nossa, eu voltei com uma vontade de conhecer o Caribe todo. É muito lindo, gente. E assim, lá você falou, eu vou retomar um assunto aqui que você falou dos problemas lá do tufão. Existe perigo de tsunami lá, de ter como teve no Japão? Olha, tsunami, eu creio que não, né? Mas assim, eu morei em 2019, né? E voltei em 2020. Em 2017, teve um furacão que devastou a ilha. Devastou de devastar mesmo, de reconstruir tudo de novo. Então, creio que assim, por mais que não sejam tsunamis, são as ondas enormes, né? Os furacões de vento, infelizmente, é um risco que o Caribe todo corre. Então, E, nunca se sabe, né? É muito. né? Tanto que eu lembro que quando a primeira coisa, né, você vê a parte boa, mas você também vê a parte ruim. Eu falei, como será que é um furacão? Aí eles falaram que a gente sentia. Só que eu, como nunca vivi isso antes, eu achava que chovia e ficava frio. Mas é o contrário, vem um calor que você sente que é uma coisa surreal, é um ar quente. E como eu disse, por pouco passou pela ilha. Mas assim, os preparativos já começam há 2, 3 semanas antes, passa na TV, você recebe mensagens e boletins por SMS. Nas lojas, eles já ensinam a você a comprar o seu kit, né? A você fazer o seu kit, armazenar água, comida enlatada. As casas têm as barreiras de proteção já para furacão, então, infelizmente, a experiência ruim fizeram com que as pessoas ficassem mais prevenidas. Prevenidas. Onde eu morava, eu não corria esse risco, por ser um lugar muito alto. Então, por mais que se viessem ondas, não iria atingir. Mas lá não se trata muito de tsunami, mais de furacões mesmo, né? A Dani aqui, que As mora na casas são de Califórnia, cimento. cimento. Então, as casas assim de maior padrão são de cimento, de alvenaria, né? Mas é que assim, a gente pensa, por exemplo, as mais humildes serem as favelas, né? Serem de madeira. Mas lá o turismo é tudo alvenaria, tudo de cimento. Mais para periferia que tem algumas de madeira. Né? Enfim, Turque Caicos é lindo, gente. A Nanda nos contou tudo sobre Turque Caicos. Quem quiser saber mais sobre Turque Caicos, é só ver a live dela gravada na IGTV. Agradeço a Nanda por ter aceito o nosso convite, de ter participado do nosso Que País é Esse? E nós vamos dar a nossa agenda aqui. Na segunda-feira já, dia 15, feriadão no Brasil, nós vamos estar com a Isabela, que mora no Quênia, nosso segundo país da África. Muito E legal. no dia 19, sexta-feira que vem, nós vamos à Alemanha,
um casal Fanny e Rafa, e no dia 26 na Romênia com a Bárbara. Não percam as nossas próximas lives, nossos países. Nanda, foi um prazer ouvir sobre a ilha Turque Caicos ou Turque Caicos. Eu que agradeço, que país é esse pela oportunidade. Eu amo falar sobre essa minha experiência e eu recomendo a todo mundo que, se tiver oportunidade de conhecer, conheçam, porque é um paraíso maravilhoso, vale muito a pena. E a gente se encontra aí, se você A estiver em gente outro se país. encontra, temos muitas lives maravilhosas para assistir. Com que país é esse? Ok, boa noite, Nanda. Até Uma logo. boa noite, muito obrigada a todos que estiveram por aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.